As células são as menores unidades vivas em um organismo. Todas as células possuem três coisas em comum, não importando o tipo de célula que são. Todas elas possuem uma membrana celular que separa o interior da célula do ambiente em que está. Um citoplasma, que se parece com um fluido gelatinoso, e o DNA, que é o seu próprio material genético. Existem duas categorias diferentes de células. A primeira categoria compreende as células eucariontes. Elas possuem organelas que incluem o núcleo e outras partes especiais. As células eucariontes são mais avançadas e complexas, como as encontradas em plantas e animais. A segunda categoria compreende as células procariontes. Elas não possuem núcleo nem organelas em sua membrana. Possuem material genético, mas este não está contido em um núcleo. Células procariontes são sempre uma célula única ou organismos unicelulares como as bactérias. Mas o que são organelas? Organela significa órgão pequeno. Organelas são partes especializadas que possuem um trabalho específico a fazer. Vamos começar pelo núcleo, o centro de controle da célula. O núcleo contém DNA ou material genético. É o DNA quem determina o que a célula deve fazer e como fazer. A cromatina é um emaranhado de DNA encontrado na membrana nuclear. Quando a célula está pronta para se dividir, o DNA se condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém um nucleolo, que é uma estrutura onde os ribossomos são formados. Depois que os ribossomos deixam o núcleo, eles têm uma importante tarefa de sintetizar ou produzir proteínas. Fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam dentro do citoplasma, que é uma substância gelatinosa. Os ribossomos podem vagar livremente pelo citoplasma ou se fixar no retículo endoplasmático, algumas vezes abreviado como RE. Existem dois tipos de RS: o rugoso, que possui ribossomos ligados a ele, e o liso, que não possui ribossomos ligados. O retículo endoplasmático, ou RE, é uma membrana fechada usada para o transporte de materiais como as proteínas sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e outros materiais deixam o retículo endoplasmático em pequenas vesículas e seguem para o aparelho de Golgi, também conhecido como complexo de Golgi. Conforme as proteínas se movem através do complexo de Golgi, elas são customizadas, de forma que a célula possa usá-las. O complexo de Golgi faz isso dobrando as proteínas em formas utilizáveis, ou adicionando outros materiais a elas, como lipídios ou carboidratos. Os vacúolos são estruturas em forma de sacos que armazenam diferentes materiais. Aqui nesta célula vegetal, vemos o vacúolo central armazenando água. Voltando à célula animal, você verá uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos são os coletores de lixo. Eles recolhem partes de células danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzima que quebram estes restos celulares. Já a mitocôndria é uma organela de onde provém a energia para células, tanto animais como vegetais. Durante o processo chamado de respiração celular, as mitocôndrias produzem moléculas de ATP que fornecem energia para todas as atividades celulares. Células que precisam de mais energia possuem mais mitocôndrias. Ao mesmo tempo, a célula mantém sua forma através de um citoesqueleto. Este citoesqueleto inclui microfilamentos filiformes que são feitos de proteínas e microtubos, que são tubos finos e ocos.
Alguns organismos, como as plantas, que são fotoautotróficas, ou seja, que captam luz solar para produzir energia, possuem células com uma organela chamada cloroplasto. É no cloroplasto que ocorre a fotossíntese. Ele é verde, pois possui um pigmento desta cor chamado clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular fora de sua membrana celular. Seu formato suporta e protege a membrana da célula. Já as células animais não possuem esta parede celular. Existem várias outras estruturas únicas que apenas algumas células possuem. Aqui estão algumas delas. Nos seres humanos, por exemplo, o trato respiratório é revestido com células que possuem cílios. Eles são projeções semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover em ondas. Essa característica ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-las quando você tosse. Outra característica única em algumas células é o flagelo. Algumas bactérias possuem flagelo. O flagelo é semelhante a uma pequena cauda que ajuda a célula a mover-se ou a impulsionar-se. A única célula humana que possui flagelo é o espermatozoide. Resumindo, células eucariontes são células vegetais e animais com núcleo e organelas envolvidos por membrana, enquanto as células procariontes são organismos unicelulares sem núcleo e sem membrana protetora das organelas. Todas as células possuem uma membrana celular, citoplasma e material genético. E ainda que só as células vegetais tenham cloroplastos, ambas as células, vegetais e animais, possuem mitocôndrias.